Formação sobre a Léxio Divina, usando como base um texto do século XII, Guigo, o cartucho, que morreu em 1188, foi o nono sucessor de São Bruno, fundador então dos monges cartuchos, e isto ajuda muito, né, a nossa vida espiritual hoje. Como eu já disse nas duas primeiras colocações, por vezes se usa o termo leitura orante da Bíblia, mas o termo clássico é Léxio Divina, ou leitura espiritual. Já vos falamos sobre os 4 passos, de um modo geral: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Lembra da colocação sobre o abacate, né? A casca, a leitura é como se fosse a casca do abacate, a meditação, a polpa do abacate. A oração, aquele desejo de você, então, né, fazer uma boa vitamina, e a contemplação é a satisfação, estar saciado. E hoje, então, nos resta falar sobre a terceira parte, que é a função da oração e, por fim, a contemplação, levando, sem dúvida, tudo isto à ação. E aqui o Guigo, ele usa o termo, aquela única frase do Evangelho, bem-aventurados os puros de coração. Ontem falamos um pouco sobre a meditação, em que ele se reporta, né, a vários textos da Bíblia que falam sobre a pureza de coração. São Bento vai falar também sobre a compunção do coração, né, séculos mais tarde. Então, a função da oração neste livro, Scala Claustralium, então é escada do claustro. A função da oração nesse esquema: leitura, meditação, agora oração e depois a contemplação. Vendo, pois, a alma que não pode por si mesma atingir a desejada doçura do conhecimento e da experiência, e que quanto mais se aproxima do fundo do coração, Salmo 64, 7, tanto mais distante é Deus, Salmo 64, 8, quer dizer, quanto mais eu falo de Deus, mais eu quero encontrá-lo, mais eu me sinto longe dele. Ela se humilha e se refugia onde? Na oração. Eu quero, dai-me a graça de viver esta palavra. E diz: Senhor, se não és contemplado, senão pelos corações puros, eu procuro pela leitura, pela meditação, agora pela oração, qual é e como pode ser adquirida a verdadeira doçura do coração, a fim de que por ela conhecer-te ao menos um pouco. Então, conhecer esse Senhor, que é a fonte maior, já que a pessoa percebe que ela está tão longe, que é tão indigna, tão pecadora, eu quero, dá-me desta água viva, dá-me, usando o texto primordial da pureza de coração, dai-me, Senhor, esta pureza de coração. Eu buscava, Senhor, a tua face, e tua face, Senhor, eu buscava. Então, aquele que busca o Senhor é porque já foi encontrado por ele, ou que se deixou encontrar por ele. E ela quer, então, buscá-lo incessantemente. São Bento vai falar no capítulo 58, buscar a Deus verdadeiramente. Meditei muito em meu coração, e na minha meditação cresceu um fogo, Salmo 39, 4, e o desejo de te conhecer ainda mais. Então, assim como uma cascata chama outra cascata e vai se afundando, assim também a alma que se eleva a Deus cada vez mais quer as alturas maiores. Como aqueles animaizinhos que, mesmo estejam com sede, não bebem qualquer água. Eles sobem, rio acima, até beber das fontes primeiras, a fonte da salvação. É como a corça que suspira pelas águas da torrente, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então aqui vemos que o esquema básico, primordial da Léxio Divina não é um estudo, mas é um estar em intimidade com Deus, usando daqueles degraus. Lembra que eu falava outro dia? A leitura é um degrau até aqui baixo, depois a meditação exige um pouco mais, a oração exige mais, até esticar muito a perna, até mesmo uma escada, até chegar ao alto. Quando me repartes o pão da Sagrada Escritura, na fração do pão te tomas, conhecido por mim,
Lucas 24, 35. E quanto mais te conheço, tanto mais desejo conhecer-te. Mas já na casca da leitura, não mais na casca da leitura, mas no sabor da experiência. Então não podemos ficar só na superfície, mas estar cada vez mais alçando os cumes mais altos, né? Aspirai os dons mais altos, assim também. Por que essa palavra me chamou a atenção? Ah, por isso, por isso, por isso. E aí vem então a parte de hoje, que é a oração. Eu quero viver isto, ajuda-me, Senhor. Eu não sou nada, eu sou fraco. Isto não peço, Senhor, por meus méritos, mas pela tua misericórdia. Confesso-me indigna pecadora, é a nossa alma que está falando. Mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 27. Então, quando era pequeno, né? Raramente sentávamos à mesa, só no dia de festa que tinha, Natal, Ano Novo e tal, né? E aí pegava os ossinhos e tal, tio, jogava, né? Então, assim também, o Senhor quer se dar a conhecer, não quer dar um ossinho qualquer. Nós estamos terminando esses dias de ler na Santa Missa, o João 6, que é o discurso do pão da vida. Quem comer deste pão, e o Senhor não nos dá uma migalha qualquer, ele se torna o verdadeiro alimento. Quem comer deste pão viverá eternamente. Dá-me, Senhor, pois, o penhor da herança futura, uma gota ao menos da chuva celeste, para arrefecer a minha sede, pois ardo de amor. Cânticos 2, 5. E São Bernardo de Claraval, séculos mais tarde, vai falar, explicar tanto, né, nos seus sermões, quem é esta amada, quem é esse esposo. É o Cristo que busca a nossa alma, que busca e chama a igreja constantemente a estar com Ele. Então, a oração, a intimidade com Deus. É lógico que nós temos oração pronta no breviário, né, na liturgia das horas, mas seria tão oportuno que nós cultivássemos o costume da oração espontânea. Então, conforme a sua motivação naquele dia, né? Dê nome aos bois, digamos, né? Então fale, não dando ordens a Deus, porque a verdadeira oração não é eu quero isso, tem que ser isto. Até eu já escutei, né? Pessoa falando assim, tudo que eu peço eu consigo. Até eu entendo o sentido que a pessoa falava, mas eu fico assim com uma, não sei se com inveja, porque eu falo, nossa, né? Não é assim, quer dizer, eu mando Deus, né? A nossa verdadeira oração, Senhor, se for da vossa vontade, mostra, né? Se não for, que eu aceite, mas não podemos assim simplesmente, né? E tudo, né? Ainda uma vez a pessoa falava assim, até tudo que eu pedi, quer ver? Por exemplo, padre, um dia, né? Então estava vindo uma tempestade lá, uma coisa, e eu rezei para Nossa Senhora. E graças a Deus ela libertou da tempestade. Ah, que bom, nossa, né? Então, caiu na vizinha, aquela bandida, aquela coisa toda, quer dizer, né? Estragou toda a casa dela lá. Né? Então, não é bem assim, né? A oração é poucas palavras, porque Deus já sabe tudo. Eu não preciso falar, ó, alguém está lá entubado, alguém está... Senhor, dá-me paciência, dá-me, né? Se for da vossa vontade, lógico, podemos... exemplificar uma missa especial para aquela alma, mas não é porque rezou ou não rezou, né? E tudo que a pessoa vai ser ou não escutada. É no pouco, né? São Bento fala, reze em silêncio, em poucas e sábias palavras, né? Porque Deus sabe tudo, né? Tem até aquelas anedotas, né? Não sei, né? Que o navio estava afundando e os padres lá rezando, aí o superior, não sei, falava assim, peraí, vamos parar, vamos rezar. Então fecharam o breviário e começaram a rezar. Quer dizer, estava rezando o breviário, ainda que não estava escrito ali no Salmo, acalmai, Senhor, essa tempestade que agora está caindo. Né? Então, é isto. Já vimos até, não sei, filmes em que estava tendo aquela guerra e tudo, e o capelão estava rezando, né? Fazendo a consagração, as bombas passando, explodindo ali e tal, e ele como se nada tivesse acontecendo. Por isso ter gosto para com a oração, né? E isso que é. E que também o navio estava afundando e que o capitão lá falou, joguem tudo que tem pesado, né? Porque o navio vai afundar, né? E tinha lá coisas de ferro, coisas pesadas, né? Diz que jogaram o breviário, né?
bom, não sei. São aquelas histórias que eles contam assim para, né, nos alertar, né, e tudo, né? Então, é muito importante, né? Por isso que é interessante também saber algumas orações de cor, né? Às vezes uma emergência, uma coisa, né? Jaculatórias, né? Mas é um perigo também saber as orações de cor, porque aí você entra quando vê, né? Quando bendigamos o Senhor, e já foi, né? Então, né? Até agora mandaram um áudio, né? O padre na missa, né? Essas questões das lives, como não tem o povo, né? Então, padre, reconheçamos nossas culpas para celebrar os santos mistérios. Aí, confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Misturou tudo, né? E parece que foi na mesma missa que ele, né? Reconheçamos nossas culpas, façamos o ato penitencial cantando. Aí começou o canto, em nome do Pai, do Filho, do Filho Santo, né? Então, por isso que é importante, né? Já dizíamos, um monge falecido está aqui a 2 andares onde nós estamos aqui, né? Está no seu necrológio, que um noviço perguntou para ele, eu me distraio muito nas orações, sei lá, o que eu faço? Então ele falava, olha, olhar fixo no breviário, porque se eu estou ali vendo o irmão do lado, esses dias está passando, entre um ofício e outro, estou passando um morcego atrás, não sei se vocês perceberam também tudo, né? Aí você fica percebendo, nossa, o morcego vai passar, ai, não sei o quê, ai, aquele irmão dormiu, aquele irmão não sei o quê, né? Pronto, aí o demônio gosta que acontece isso, porque se distrai, e você distraiu da oração, né? Aí não consegue mais nada. E aquilo que eu falava, a oração não se trata de sentir, mas de estar na presença de Deus. Mesmo que você, humanamente falando, parece que não sente nada. Ah, quanto mais rezo, mais diabo aparece. É verdade. Mais provações. Então, por causa disso, eu vou parar de rezar? Não. Vou rezar. E mesmo que o salmo esteja falando um salmo tão bonito, aclamai, cantai, louvai, e você está na fossa, mas você está oferecendo a tua voz pela igreja, pela salvação do mundo, aqueles que não têm voz, que não têm vez? Ou você está, naquele dia, tão alegre, e o Salmo fala do profundo te grito, Senhor, né? Então, isto. Por isso que, por exemplo, o Evangelho de hoje falava, né, do pão da vida, o Evangelho de hoje falava de São Paulo, a conversão de São Paulo, né? Então, bom, eu já li, meditei, agora vou rezar. Oh, meu Deus, estou tão longe dessa conversão. Que não seja só uma conversão por conveniência, mas por convicção. Preciso de converter nesse aspecto, nesse aspecto, nesse aspecto. Dai-me a graça de redimir-me dos meus pecados passados, para não me escandalizar de ninguém, não me vangloriar e daí para diante me emendar e ajudar aqueles que estão trilhando os mesmos caminhos errados. Então, se for ver a Lexio Divina, ou a leitura orante da Bíblia, ela, olha, é uma coisa fantástica, que não se trata de ler muitas coisas, mas ter intimidade com Deus. Porque eu posso saber de cor e salteado os textos, os versículos, capítulos, mas eu não conhecer o Senhor. Bom, vamos lá, continua o Guigo, o Cartucho, que morreu em 1188. Número 7º, os efeitos da contemplação. É o 4º grau, então, leitura, meditação, oração e um degrau bem alto, a contemplação. Com estas e outras palavras, a alma inflama o seu desejo. Mostra assim o que nela se fez, por encantações invoca o seu esposo. Então ela, né, vem, amada minha, vem, esposo meu, o inverno já passou, né? Você sente, então, que a tua alma só pode estar descansando em Deus. São Bernardo comenta aquele trecho que fala, né? Que a mão, como é que é a mão, essa mão esquerda? A mão esquerda apoiava a amada e a direita, né, abraçava, né? Aí ele fala páginas e páginas, explicando de maneira super espiritual, nada de, sei lá, de sensual e tudo, mas falando do abraço da nossa alma com Deus. E isso é fruto, sem dúvida, de um aprendizado. Porque se você ler à primeira vista certos textos, não entendo bulufas, como se diz, né? Mas com o tempo se torna depois algo de tão fluente.
É isso que levou muitos monges e monjas a ter as suas visões, as suas alocuções espirituais, né? Os seus colóquios com o Eterno, né? Em que a pessoa podia até fazer assim, né? E a pessoa não estava, digamos, fora de si, mas estava nesse êxtase, né? Um matrimônio espiritual, né? Então, é o Senhor cujos olhos são fixos nos justos e cujos ouvidos estão não só atentos às suas preces, mas presente nelas. Não espera a prece acabar, pois, interrompendo o curso da oração, apressa-se a vir a alma que o deseja, banhado de orvalho da doçura celeste, ungido dos perfumes melhores. Então, o Senhor, vendo aquela pureza daquela oração, Ele então lhe vem e dá como que um estalo, a pessoa se sente, né? Ela pode ser que ela esteja saindo dali para ser guilhotinada, ou para receber ali fazer uma operação, mas ela está pronta, né? Pronta para o Senhor. Esses dias alguém me disse, né, que a pessoa ia ser entubada, ela disse para o médico: doutor, me dá 2 minutinhos, aí na minha bolsa tem um santinho, ela rezou. E você acredita, né, que ela saiu ali curada? Né? E o médico ficou assim: nossa, o que aconteceu? Até mesmo a nossa serva de Deus, aí é outro caso, que está em processo de beatificação. Faz o quê? 20 dias que uma pessoa aí ela estava entubada e a família rezou, pedindo intercessão dela, e ela superou, né? Mas aí que está, e você possa, talvez você esteja dizendo: mas comigo foi diferente. Eu rezei, eu fiz novena, trezena, eu fiz sei lá o quê, e a pessoa piorou e a pessoa morreu, né? Então, meus irmãos, ter fé, como disse, não é pedir tudo aquilo que você acha e acha que vai facilitar, que vai conseguir. Porque teve gente que, mas eu entrar na vontade de Deus, teve gente que falou assim, isso é importante dizer: o dia que eu rezo dá tudo certo. Eu entendo, sem dúvida. Mas ter fé não significa que eu rezei, aí eu joguei, né, 3 orações para cá, então Jesus... Ter fé, e isso eu escutei também, dizendo: olha, comigo é o contrário. O dia que eu rezo direitinho, meu Deus, é o dia que mais as coisas apertam. Vem provação, vem tentação, vem doença. Então, esta é a arma que nos ajuda, né? Então, a oração não é uma mandinga, né? Que uma expressão que eu vou, então, ó, toma lá, dá cá, né? Como muitas vezes pessoas fazem, né? Alguém está doente, liga aqui no mosteiro, às vezes temos lá a gente brincava no Muro das Lamentações, a escada do mosteiro. Hoje nem tanto, porque hoje as pessoas até mandam direto para uma mensagem eletrônica, tudo. Mas antigamente ficava lá, né? Pela fulano de tal, que está doente, outro não sei o quê, aquela coisa toda, né? E se for ver, ação de graças, né? Então, já aconteceu com Jesus, né? Ele tinha curado 10 leprosos, um só voltou. Não que ele ficou assim: puxa, ninguém veio me agradecer, né? Mas temos que agradecer a Deus. Então, não se desanime na oração, mesmo você rezou e aquilo que você queria não aconteceu. Porque certamente aquilo que Deus quer te dar é aquilo que você precisa, não aquilo que você pensa precisar. Então, talvez você esteja vendo até, aqui na minha frente tem uma parede, né? Você esteja vendo até esta parede, e Deus está vendo lá adiante. Está vendo lá adiante, né? E às vezes ficamos ali e Deus está querendo te dar muito mais. Você está pedindo só, né, aquilo, e Deus pode dar de outra forma. Tá bom? Nossa, né, que coisa fantástica, né? Que nos assusta realmente, né? Nessa graça. Então, ele recria a alma fatigada, nutre a que tem fome, sacia a tua aridez, lhe faz esquecer tudo o que é terrestre, vivifica, mortificando-a por um admirável esquecimento de si mesma, e embriagando-a sóbria a torna. Então, é este embriagar-se, esse enamorar-se, sentir-se amado pelo Senhor,
mesmo quando aparentemente parece que Deus tira umas férias, né? Onde está, Senhor? Foi Bento XVI, que quando esteve lá em Auschwitz, e outros papas também, acho que o Papa Francisco também, e falou, onde estava, Senhor? Nós temos que aprender, então, a passar por esses momentos de aparente desolação. Porque o próprio Cristo disse, vós me deixareis só, mas eu não estou só, o Pai está comigo. E só se sente só quem se esvaziou de Cristo. Por isso que a contemplação não significa que você vai estar com a cabeça nas nuvens. Não, isso é estar com o pé no chão. Não é uma ausência de problemas, porque se você não tivesse problemas, que teria sentido a vida? Né? Teria sentido trabalhar, lutar. Então Deus manda alguns probleminhas, às vezes alguns problemões também, para saber conviver. Como em certas funções carnais a alma se deixa a tal ponto vencer pela concupiscência, né, pela nossa tendência em pecar, que perde o próprio uso da razão e o homem se torna todo carnal. Assim, ao contrário, nesta contemplação superior, os movimentos carnais são de tal modo vencidos e absorvidos pela alma que a carne não contradiz em nada ao espírito e o homem se torna quase todo espiritual. Porque temos que vencer também esse dualismo, né? De que a carne tudo que a carne é pecado e só é eterno. Não, corpo e alma, esse composto, né, é destinado à ressurreição. Talvez antigamente se falava muito só do espiritual e nunca se falava dos aspectos humanos, né? Nos seminários, até nos mosteiros também, a parte espiritual, intelectual, né? Nos seminários a parte pastoral, mas a parte humana dava por descontado. Então nós temos que cuidar também, né, de tudo isso, né? Sabendo que Deus vem salvar, né? Não é que exista coisas feias, né? Aqui um monge já falecido disse que uma vez falou assim para o padre que estava tomando banho no escuro. Mas padre, está tomando banho no escuro, né? Era o padre italiano. Ele disse, porque tem coisa que não precisa ver. Bom, né? É tudo, né? Mas era ele mesmo, né, que estava tomando então, né? Então essa noção talvez antiga, né? De que o corpo, tudo que é o corpo. Então, tudo, até as primeiras monjas que vieram ao Brasil, beneditinas, vieram com aquelas roupas, né, grossas como lá na Inglaterra, né? Em Stanbrook, e vieram para São Paulo, ou então usavam sapatões, assim como os homens, ou então uns panos que apertavam, tudo que era, tudo, né? E vemos que tudo que Deus fez e criou é bom. É lógico, saber então se preservar, saber respeitar o corpo como templo do Espírito Santo, toda essa questão bonita, né, do respeito, mas sem também mostrar, cuidava só da alma. Até um outro padre falecido aqui em nosso mosteiro, ele foi ordenado em 1933 e ele perguntaram, até gravado, foi lido até no refeitório quando nesses dias atrás foi aniversário da sua morte. Então, padre fulano, por que o senhor quis entrar antes de entrar no mosteiro, né? Muitos anos antes, 60 anos antes, por que o senhor quis ser de lá de tal congregação? Porque na minha infância teve como é que chamavam as missões, e estava escrito na cruz, salva a tua alma, né? Então era a alma, né? Então, depois eu percebo que não é só a alma, né? É todo o nosso corpo destinado ao encontro aí com o nosso Senhor. Muito bem, que depois temos a missa hoje na Catedral, missa do Crisma, né? Que seria na Semana Santa, mas vai ser hoje. A aula também vocês não têm hoje, né? Que estão o diácono por fazer retiro. Então, sinais da vinda da graça, sinais da vinda da graça. Aí Guigo, esse texto não é meu, né? Lógico, é de século XII, né? Na escala Claustralium, né? Sobre a Lexio Divina. Então, mas Senhor, como descobrir quando realizas tudo isso? E qual é o sinal da tua vinda? Eu li, eu meditei, eu rezei, até contemplei alguns momentos, mas são, por acaso, os suspiros e as lágrimas, os mensageiros e testemunhos da consolação e da alegria?
Se de vez em quando eu posso sentir algum arrepio, uma coisa assim da oração, se assim é, estamos em presença de uma nova antinomia e de uma significação inusitada. Será que Deus, então, como se diz, se manifesta assim de uma maneira apoteótica e tudo? Pode até acontecer, mas Deus é simples, né? Deus se manifesta nas pequenas coisas, na intimidade do coração. Qual é, com efeito, a relação entre consolação e suspiros, alegria e lágrimas? Se é que se podem chamar lágrimas estas lágrimas, e não antes a abundância transbordante do orvalho interior derramado do céu, indício da purificação interior, limpeza do homem exterior, em que Deus vai atuando. No batismo de crianças, a purificação do homem interior é figurada e significada pela ablução exterior, a água, que escorre, então, pelo corpo da criança. Assim, ao contrário, a purificação exterior procede da ablução interior. Então, que deve vir de dentro. Depois, com o tempo, sim, a criança cresce, vai tomando as suas atitudes, vai aprender a falar as primeiras palavras, vai acabar aprendendo a falar algumas mentirinhas, alguns palavrões, pois então. E essa ablução precisa, então, dessa intimidade com Deus para retornar à primeira inocência. Ó felizes lágrimas, diz Guigo, pelas quais são lavadas as manchas interiores e as labaredas do pecado se apagam. Labaredas do pecado, né? Que o fogo apagou, né? Então, e a água do arrependimento apaga o fogo, né? Bem-aventurados os que assim chorais, porque rireis um dia. Mateus 5:5. Se você chora, então, reconhecendo que não está pronto, que está longe, bem-aventurados os que agora choram, porque um dia serão consolados. Então, felizes se você percebe, usando aquele mesmo texto inicial, que não tem essa pureza de coração, só esse teu desejo, Deus restaura a sua vida. Deus te humilha e te exalta. Deus te faz experimentar certas situações para que você possa também ter compaixão dos demais. Nessas lágrimas reconhece, ó alma, o teu esposo, abraça o desejado, embriaga-te em torrente de delícias, suga do seio da consolação o leite e o mel. Estes são os maravilhosos presentinhos e consolos que teu esposo te distribui e concede isto é, tuas lágrimas e suspiros. Então esse simbolismo aparecerá, como eu já expliquei em outras lives aí, muito nesses tempos, e até tempo de São Bernardo, né? Por exemplo, a lactácio, né? Que Nossa Senhora está espremendo o próprio seio e esguichando leite na boca de Bernardo, dizendo, bebe Bernardo, né? Uma coisa puríssima, santíssima, que hoje em dia, se for ver, né? As pessoas te acham estranho, nossa, que escândalo, aquela coisa toda, mas é fruto de uma alma mística, né? Que esmiuçou esse texto, essa palavra, né? É como você está lá, sei lá, comendo uma fruta, ela tem um bagaço, então você vai sugando aquela coisa aí, suga até o final. Assim também, né? Você percebe depois que valeu a pena, né? Esse encontro maior com o Senhor. Ele te trouxe nessas lágrimas a porção sob medida, o pão de dia e de noite, aquele pão que confirma o coração do homem e é mais doce que o favo de mel. Nossa, é mais doce que o favo de mel, esse alimento que nunca se estraga, né? Porque é de grande alegria para nós. E aí diz Guigo, ó Senhor Jesus, se são tão doces essas lágrimas que brotam de tua lembrança e do teu desejo, quão doce haverá de ser o gozo experimentado em tua visão manifesta. Quão doce, né, está, né, então, nessa presença do Senhor. Se é tão doce chorar por ti, quanto mais doce será gozar de ti. Mas por que exprimimos de público tais secretos colóquios? Por que me esforço por revelar em termos comuns essas inefáveis ternuras? Os que não as experimentaram não as compreenderão.
Só quem experimenta é que poderá compreender o fruto desta contemplação. Eles as leriam mais claramente no livro da experiência, onde a unção divina ensina por si mesma. De qualquer modo, porém, a letra exterior não aproveita ao leitor, pois a leitura da letra exterior é de pouco sabor, a não ser que uma explicação tire do coração o sentido interior. Até mesmo para quem aprende a Sagrada Escritura, cada trecho tem vários sentidos, literal, figurado, anagógico, moral, enfim, nossa, não me lembro direito, mas eu sei que tem os vários sentidos, né? Mas na medida que eu tenho essa intimidade com Deus, eu percebo, mesmo que seja um texto ali, literalmente, mas eu percebo, né, aquilo que Deus está querendo dizer para mim hoje, né? Que é possível hoje viver essa palavra. Não porque se eu vou de uma maneira exegética ou fazendo uma exegese, que é pior ainda, quando eu, em vez de tirar do texto, eu que tento instrumentalizar o texto, então eu percebo que essa palavra tem poder de salvar a minha vida, né? Então lê-la no Espírito que a inspirou, vimos ontem, né, Filipe, que ensinou lá o eunuco etíope, né? Abriu-lhe a mente às Escrituras. Então preciso de uma comunidade, e mesmo se temos textos difíceis, nós temos então o magistério da igreja, a tradição da igreja. Nesses dias no refeitório ficamos quase uma semana só escutando o nome de cidades. Foram vários capítulos, né? E cidades, quer dizer, mas para que isso? Pula isso, né? E tal, né? Mas bom, né? Para lembrar quantos povos que foram, no caso ali, dominados, tem um significado. Essas várias cidades hoje são as rosinhas dos labirintos de nosso coração, né? E cada vez mais nós vemos ruas estreitas, ruas sem saída, ruas ali com interferências e tudo, né? Então, tudo tem um significado, né? Isso que será muito importante. Pois então vou parar por aqui, porque daqui a pouco vamos para a nossa cidade episcopal, São João da Boa Vista, para a missa com o Senhor Bispo. E depois, espero que daqui umas 2 vezes nós vamos terminar essa nossa colocação sobre a Alexio Divina, o texto original de Guigo, o cartucho, que morreu em 1188, nono sucessor de São Bruno, e ele que é usado na vida monástica como realmente modelo para Alexio Divina, aquele que no Brasil, que bom, há vários anos atrás já a CNBB colocou então, em vez de só o termo técnico, Lex Divina, como leitura orante da Bíblia. Os passos, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação e, como dizia Dom Joaquim Zamit, né, que abade emérito de São Paulo, já falecido, então falta depois a ação, a axio, que é a nossa vida de Deus. Muito bem, hoje é dia de São Jorge, pedimos então a sua proteção para que no meio das dificuldades da vida, no céu, na terra e na lua, possa ser sempre vitorioso contra os ataques do inimigo, na leitura, às vezes uma leitura muito corriqueira, na oração muito sem meditação não proveitosa, ou uma oração muito interesseira, e que possamos chegar juntos à contemplação da graça de nosso Senhor. Muito bem, hoje é sexta, então na segunda retomamos aí o nosso estudo sobre esse texto sobre Alex. Que Deus abençoe a todos. E domingo que vem, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, e que rezamos pedindo a Jesus, Bom Pastor, santas e perseverantes vocações. O Papa vai ordenar 9, 6 do Seminário Romano, 2 do Senadores Mater e 1 brasileiro, né, do Amor Divino, né? Que Deus então abençoe este brasileiro que foi ordenado pelo Santo Padre lá no Vaticano neste domingo. Até mais, fechando o YouTube.